Então você montou uma startup e, de repente, precisou de um advogado, precisou de uma consultoria jurídica, de uma assessoria jurídica, né? Você sabe o que realmente você precisa? Você sabe que numa startup é necessário, de forma jurídica, que os advogados têm que ter junto com você? Você consegue entender quais são os contratos que você tem que assinar, seja com o investidor, seja com seus colaboradores, e as várias opções que existem hoje, as diferenças que existem de uma empresa tradicional para uma startup? Nosso papo de hoje será sobre isso, sobre essas questões jurídicas que envolvem o mundo da startup, o mundo da inovação. E nós vamos receber aqui o Renato Wilker, da DHF Advogados, que é o nosso parceiro, né, jurídico aqui dentro do Techstart, dentro da Venture Hub. Então se liga aí para aprender muito hoje sobre essas questões jurídicas das startups. Entra a vinheta. Olá, empreendedores e empreendedoras, inovadores e inovadoras, startupeiros e startupeiras. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um Techstart Talks. Hoje vamos conversar com o Renato Wilkner, da DHF Advogados, para falar um pouquinho sobre esse mundo jurídico, né, e esse mundo das startups. Duas coisas tão complexas que parecem ser tão diferentes, mas estão sempre andando juntos. Seja bem-vindo, Renato. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado você, Duran. Um prazer, uma honra sempre poder participar. Muito bom. Então, como a gente sempre começa aqui nossos episódios, né? A minha pergunta, né, para o Renato, né? Quem é você na fila da inovação, né? Como é que veio aí um advogado, né, na área de inovação, na área de startups aqui? Como é que chegou até aqui? Que joia, vamos lá. É, Talvez um advogado curioso ou um advogado incomodado, talvez a curiosidade tenha trazido algum incômodo. A advocacia sempre foi um ramo muito tradicional, é um mercado muito tradicional. E eu iniciei na advocacia ainda num modelo muito tradicional de advocacia. Empresas tradicionais, a formatação jurídica como um todo, pensamento, raciocínio jurídico bastante tradicional. Eu, Minha primeira atuação na área jurídica era mercado imobiliário, que é um mercado tradicional. E foi talvez da necessidade, né, no momento em que o setor imobiliário apontava para uma possível crise, e disso nós identificamos ali, fizemos uma análise mesmo de mercado, idos de 2013 mais ou menos, e identificamos o setor da tecnologia, onde nós estamos situados. Nós estamos aqui em Campinas, assim como a Venture Hub, e é um polo de tecnologia, um dos grandes fornecedores de tecnologia nacional, e já atendíamos, de certa forma, tecnologia, mas estava iniciando ali falar sobre tecnologia e inovação, as startups e etc. E dali a gente começou a se encantar pelo mercado, advogar para startup ou advogar em tecnologia não é diferente do direito empresarial que a gente conhece. São várias áreas ali de direito tributário, societário, muito, consumidor, trabalhista, que você aplica para um nicho de empresa. Acho que a grande diferença mesmo é conseguir compreender o ecossistema onde essa empresa está situada, quais são os potenciais obstáculos e oportunidades que ela vai ter e vai enfrentar na sua trajetória. E disso surgiu, né, o Renato na fila da inovação, o DHF na fila da Aham. inovação. As parcerias que nós temos com e nós firmamos, acho que ao longo do tempo, com excelentes players desse ecossistema. Participamos aí de inauguração de muitos núcleos de empreendedorismo. Foi uma década, né, um final de década que teve muito fomento à Aham. tecnologia em empresas e instituições tradicionais,
E agora, a década atual, um incremento muito grande, a globalização desse mercado, desse conhecimento e por aí vai. Hoje, se há 10 ou há 5 anos atrás falava-se pouco em inovação, hoje praticamente todos os fóruns, todas as palestras, todos os ambientes que a gente participa respiram inovação, falam de inovação. Com Então, certeza. inovação é o dia a dia de todos. É. E esses pontos que você traz, né, como você falou, né, não é diferente de outras áreas, né? Porque o direito ele tem muitas áreas específicas ali, por isso até que tem, né, os escritórios que são especializados, né, no trabalhista, no civil, né, em várias coisas ali, porque tem, né, ainda mais no Brasil, né, a gente tem ali um, uma complexidade de questões, né, de leis, da parte jurídica ali, então é muito importante ter essa especialização. E aí uma coisa que a gente vê muito é que às vezes muitas startups começam ali, ou muitos empreendedores, mesmo, não precisa necessariamente ser uma startup, né? Começa sua empresa e não pensa às vezes em vários pontos ali, vários elementos que são importantes até para a vida dele no futuro ali, né? De questões que ele tem que olhar. Eu lembro quando eu fiz lá a aceleração no Founder Institute, né, que uma das exigências deles era que a gente tinha que comprovar ali, né, que a gente tinha uma assessoria jurídica. Então a gente tinha que ter uma assinatura, né, ou uma proposta de assessoria, né, um contrato com um escritório ali jurídico que a gente tinha essa assessoria jurídica ali exatamente para você ter isso junto, né? O quanto que é importante para as startups que estão iniciando ter realmente esse apoio ali e por qual motivo isso é importante? Bom, primeiro de tudo, eu acho que empresa organizada, estruturada, juridicamente, societariamente, ela tem mais valor. Quando uma empresa e algum, né, por exemplo, o founder exige que tenha um acompanhamento por um escritório, mostra uma etapa de validação dentre N validações que vão demonstrar para o mercado, e dentro desse mercado nós temos algo que é buscado, não acontece com 100%, mas é natural que aconteça, é esperado, que são os investidores. Então, os investidores buscam essa estruturação, essa organização, e acho que o mais importante, na verdade, é ter alguma organização. Tem que ter uma organização jurídica. O mercado vai exigir que você tenha bons instrumentos em que você estabeleça as suas expectativas como provedor de algum serviço, fornecedor de algum produto. Seu consumidor tem expectativa de que tenha isso de forma clara em algum instrumento contratual. Seus stakeholders, aqueles que participam, né, da sua empresa, têm expectativas. Então, uma boa parte da estruturação jurídica é acomodar a expectativa. As expectativas que são geradas e que devem ser cumpridas. E, eventualmente, no caso de descumprimento, quais são os efeitos do descumprimento de uma expectativa que foi gerada, Então, temos isso com clientes internos, clientes externos e uma infinidade de situações. A gente vê, às vezes, a galera começar, fala, não, vou começar a empreender, vou começar uma startup ali, estou juntando com os meus amigos aqui, nunca vai dar problema, são meus amigos, né? Então, a gente não precisa fazer um contrato. E uma coisa que a gente sempre coloca, olha, faz um contrato de sócio, né? Tenha, né, tudo documentado, né? O pessoal começa a fazer, começa a vender e ainda não tem o CNPJ, né, estruturado ali, não tem as coisas prontas ali, e de repente lá na frente isso pode ter um grande problema, né? Então é importante que tenham, né, vários instrumentos ali que vão certificar de muitas coisas e que vão ter os acordos registrados ali, né? Isso é muito importante, né? Desde o Uhum. começo, né? Sim. É claro que a gente tem que ter um pouco de compreensão, quem atua na área jurídica e tem como foco atender empresas de tecnologia com um propósito de desenvolver um produto escalável e etc., que naturalmente os empreendedores eles não podem perder o foco na validação do produto, na validação do mercado e focar
suas energias ali em estruturar juridicamente. O empreendedor, a cabeça do empreendedor, ele sempre vai ter como objetivo desenvolver o produto dele, e o jurídico ele precisa entrar nesse mercado ciente disso, mas trazendo o que ele tem de conhecimento, expertise, para assessorar. Então, o objetivo, principalmente nas empresas, né, no exemplo, alguns amigos que se conhecem têm uma boa ideia e resolvem validar essa ideia, desenvolvendo um produto e expondo ele a um mercado para validar um conceito e daí desenvolver um produto. O jurídico não precisa chegar pedindo para que eles mudem completamente o foco. Não é esse o objetivo. Mas expectativas foram geradas. E se essas expectativas deixarem de ser cumpridas, é natural que as partes tenham, em algum momento, que ceder espaço, deixar que o empreendedor empreenda, se aquele não é mais o seu ambiente. Nesse momento que eu acho que é importante que tenham algumas regras bem definidas, né? Se não é momento ainda de fazer um acordo de sócios, que tenha pelo menos um memorando de entendimentos. Memorando de entendimentos é um contrato preliminar, mas que já tem força entre as partes ali, mas que estabeleça as principais regras. As regras foram negociadas quando isso tudo iniciou. É natural que algumas operações não deem certo. O que a gente se preocupa é que se aquilo iniciou de uma amizade, a amizade não acabe. Muitas vezes o empreendedor não quer antecipar essa discussão, fala, não, poxa, eu não vou fazer um memorando de entendimentos, eu não quero fazer um acordo de sócios, porque eu não quero iniciar esse debate com o meu sócio. Não é esse debate que vai acabar com uma sociedade. Mas não tê-lo em um momento mais crítico pode sim acabar com a amizade, com o relacionamento pessoal, etc. Então, importante que se tenham as regras definidas e os efeitos do descumprimento de eventual regra. Tá? Sim, isso é muito importante que você falou, né? Para quem assistiu o nosso outro episódio ali, eu e o Pedro, que a gente estava falando, né, do que são as startups, né? Que a gente falou de validar o problema de você ir lá com o cliente, né? Então, né, não é que isso vai impedir, né, você ficar pensando e ter muitas regras, muitas travas ali para você validar o seu problema, mas sim que você tenha, né, que você falou, esse memorando de entendimento, né, para que não tenha questões pós isso, né? A hora que a coisa começa a dar certo mesmo, e aí tem alguém, ou que não está dando tão certo quanto esperava, tem um que quer sair, o outro quer ficar, o que isso quer acontecer. A gente já viu vários exemplos, tem aí exemplos, né, na mídia, tem o filme lá da rede social, né, do Facebook, que tem, né, várias questões ali que eram amigos, e aí acontecem várias questões ali. A gente já viu outros que não tão desse tamanho, mas menores até, que já aconteceram bastante ali. Então isso é muito importante. Quais são, Renato, assim, os principais diferenças ali, ou os principais pontos, na verdade, que é muito importante para quem está começando a empreender, né? Você já falou, por exemplo, desse memorando de entendimento, que isso é muito importante ali, ele ter e ele olhar. Mas o que é importante que, a hora que ele começa a validar o problema dele ali, a validar o produto dele, né, a entender, começou a ter algumas coisas ali que a empresa já começa a tracionar ali, o que é importante ele ter atenção dentro das questões jurídicas? Vamos lá, eu acho que o começo é realmente a estruturação interna, né? Não precisa ter o volume, a complexidade de um acordo de sócios, mas essa estruturação interna em um memorando de entendimentos, porque ali está sendo criado um ativo em comum. Os empreendedores estão constituindo um patrimônio, né? Então eles têm expectativa de que aquele patrimônio lhes traga rendimentos no futuro e por aí vai. Cada um tem um momento de vida. Isso é uma coisa também que a gente percebeu, que o empreendedor ele inicia, mas em determinado momento aquilo não precisa mais ou pode não estar mais adequado à sua expectativa de vida. Então é natural que às vezes ele pretenda sair e um patrimônio foi gerado. Então, de que forma que isso vai acontecer? Eu acho que é importante que tenha a definição dessa propriedade esse patrimônio foi desenvolvido, propriedade intelectual, qual que é o efeito disso, desligamento e etc. Isso vai ser importante também para
no futuro, para uma rodada de investimento, o investidor quer saber como é que foi regulada aquela relação, se eventualmente um empreendedor que não participa mais da operação se desligou, de que forma isso foi regulado, essa saída e aquele patrimônio que ele ajudou a construir, mas ele não pertence mais. Quando você vai ao mercado, você precisa ter com o seu público, você estabelece uma relação jurídica. Então, seja numa prova de conceito, que você precisa fazer uma validação, e se esse mercado for bastante restrito, você consegue fazer isso por meio de cartas de intenções, estabelecendo regras. Natural que a maioria desses instrumentos tragam regras específicas sobre confidencialidade, sigilo, concorrência. E aí você parte disso para depois ter um termo de uso, termos gerais, condições de uso de um aplicativo, de uma plataforma. Isso é bastante importante. E algo que não podemos deixar de lembrar, que é a proteção dos dados, especialmente depois da LGPD. Naturalmente, todos já têm uma preocupação com os dados, pessoa física ou pessoa jurídica, mas especialmente depois da LGPD, tratamento de dados pessoais, pessoa física. Então, é bastante importante que tenha também bem definido termos de uso, política de privacidade, ter adequação à LGPD e ter os instrumentos internos ali de gestão e governança da própria empresa. E isso é muito importante, né? O pessoal começa, vou fazer plataformas digitais, vou fazer aplicativos, né? Vou começar a ganhar escala, e aí uma coisa que a gente vê muito ali, né? Quase em todo pitch, quando alguém vem com algo assim, com esse tipo de produto, esse tipo de serviço, sempre tem alguém na banca do pitch que pergunta: e como é que está a LGPD? Né? Como é que você está fazendo com isso? Né? Como é que está tudo certo? Então é primordial hoje em dia, né, começar e você já ter essas questões da LGPD que são importantíssimas ali. E não é só fazer um negocinho de aceite ali, não. Tem um monte de coisas que são importantíssimas você colocar. Né? E não só a LGPD, porque antes da LGPD já tinha uma série de outras regras que precisam ser cumpridas. Então, de acesso à informação mesmo. Então, hoje a gente ainda entra em muitos aplicativos, em muitos sites que não cumpre regras básicas existentes antes da LGPD, marco civil da internet, você não consegue identificar muitas vezes onde fica o estabelecimento, como é que eu me comunico com essa empresa. Então, são regras ainda mais antigas que a própria LGPD, mas não foram implementadas até hoje. Então, é muito importante toda essa parte regulatória, está muito bem organizada, porque, querendo ou não, quando for em busca de um investimento, quando estiver passando por um processo de M&A, né, de compra ou venda da sua, compra de alguma outra organização ou venda da sua, isso tudo vai ser objeto de uma due diligence. E due diligence nada escapa. Se tem algum trabalhador não formalizado, isso pode ser um passivo. Ah, não, mas aquele ali ingressou, ele vai se tornar nosso sócio. Mas cadê? Tem um contrato de vesting? Tem um contrato de trabalho? Não tem nada. Então foi só combinado verbalmente. Para o investidor, isso pode ser um passivo. E se for um passivo, ele tem duas alternativas: ou ele não faz um investimento, ou ele vai reter parte do investimento para assegurar que, se aquele passivo se realizar, ele vai pagar o passivo. Eu citei aqui como exemplo, né, uma relação de trabalho entre duas pessoas, ou até uma relação societária, mas isso se aplica a uma série de outras regras, principalmente a LGPD. Se não teve uma implementação, mas você já tem uma base de usuário, qual é o passivo que isso representa? O passivo, dependendo do seu montante, ele pode levar a um não investimento, ou uma redução, uma retenção, um contingenciamento daquele passivo. E para quem está ouvindo a gente aí ou assistindo aqui o
o vídeo, né? Alguns desses termos, se você não conhecer, aí, pô, due diligence é uma auditoria que, né, que os investidores, né, quando vai investir ali na empresa, na startup, ele vai lá e avalia, né, todos esses pontos, esses contratos, essas questões, né, se tem questões trabalhistas, se não tem, porque afinal de contas está colocando o dinheiro dele ali. É chamado capital de risco, mas eles querem minimizar o risco exatamente por questões que não são as só de mercado, mas questões que podem não levar. E eu já vi startups que não receberam por não ter essas questões, né? Não ter esses pontos ali. E aí você falou dos investidores, né? E você faz parte ali, né? Está sempre junto com a gente no Select Portfólio, né? Junto com as startups. O que é importante aí? A startup está lá, está crescendo, está começando a desenvolver, e aí ele fala o seguinte, né? Poxa, veio um contrato lá de um investidor, né? A gente está até agora numa fase ali com as startups do Techstart, né? Ali tem algumas questões que às vezes até outros advogados, né, não entendem ali, que são diferentes de um contrato de sociedade, uma entrada societária mesmo ali dentro da empresa, mas tem lá o de opção futura, opção de compra futura, né, mútuo conversível e tal. Se você conseguir, de uma maneira mais resumida, explicar um pouquinho para a gente como é que funciona, eu sei que no tempo que a gente tem é complexo, porque tem várias opções ali, mas o que é mais comum aí e o que é importante as startups olharem disso? Vamos lá, né? O que é mais comum continua sendo o mútuo conversível. Agora, por que é o mútuo conversível? É um investimento de risco, mas o investidor ele quer limitar o risco dele ao montante aportado. Poxa, aportei um valor e esse valor ele tem dinheiro carimbado. Normalmente esse valor aportado já tem ali uma destinação de crescimento de mercado, de crescimento de Nossa, base de você me falou uma usuários. coisa agora que às vezes tem cara dessa, poxa, Hum, então quer dizer que o dinheiro do investidor não vem para o meu bolso? Não, É. não vem. Gente, Muito ó, presta difícil. atenção. Tá? O que a gente chama de cash out. Hoje, os investimentos de risco, normalmente eles são cash-in. Hoje em dia, né, cash-in, dinheiro entra no caixa da empresa, não é uma oferta secundária, não é nenhum Sim. sócio vendendo participação, é empresa emitindo ações ou cotas para ingresso de um capital. Mas esse dinheiro entra como mútuo, como empréstimo. Ele entra no caixa da empresa, o investidor não passa a compor automaticamente o capital social, não tem uma alteração de contrato social. Ele faz esse aporte e ele resguarda a ele uma opção de aquisição de uma participação societária. Por isso que mútuo conversível. Mútuo, pela nossa legislação, é empréstimo de coisa fungível. Coisa fungível é o que eu posso substituir por outra de igual espécie. Dinheiro é algo fungível. Conversível porque ele pode ser, aquela obrigação pode ser convertida em outra. Então a obrigação de me devolver o dinheiro pode ser convertida em aquisição de uma participação da própria empresa. Tá? Então, hoje ainda temos como principal instrumento utilizado o mútuo conversível, por ser um cenário de risco de a operação não dar certo, não significa que o risco é do investidor ou do próprio sócio. Normalmente as empresas têm responsabilidade limitada, essa é a nossa regra, né, da nossa legislação, são poucos casos em que a responsabilidade não é limitada ao próprio capital social, então o risco é que o dinheiro ele não tem o retorno do capital dele por insucesso da operação. Mas esse insucesso nunca deve atingir a pessoa dos sócios ou a pessoa, principalmente a pessoa do investidor. Por isso que é utilizado o mútuo conversível. A regra, né? Não existe uma regra, na verdade, cada vez que a gente participa de uma rodada de investimento, a gente percebe que não existem regras. As rodadas elas são construídas de acordo com o perfil do investidor e o perfil da empresa, mas normalmente todos eles resguardam ali de 36 a 60 meses para poder converter, porque é um momento, né, em que esse recurso já foi utilizado, a startup já validou alguns objetivos que ela tinha com aquele investimento, muitas vezes já captou outras rodadas e saiu, pelo menos um pouco, daquele cenário de incerteza. E aí sim o investidor se sente mais seguro para converter a sua participação
e aí entrar no capital social. As rodadas iniciais, rodada Family and Friends, Anjo, um seed e até mesmo algumas rodadas série A, dificilmente são rodadas de cash out, de oferta secundária. Dificilmente um investidor vai querer colocar dinheiro que não vire usuário, cliente, mercado, marketing, desenvolvimento, aquisição de outras empresas e por aí vai. Essas rodadas, normalmente, elas têm algum objetivo bastante específico que não é garantir que o dinheiro saia para algum sócio. Por isso que, normalmente, o que nós temos visto são, e a gente chama também, né, de limpar o cap table. Nós temos uma série de investidores iniciais, em algum momento um investidor de uma série futura, ele não quer ter tantos investidores assim, ele acaba comprando a participação de todos esses. Isso normalmente a gente acaba vendo numa série B, C ou numa operação de M&A. Os principais exits de investidores iniciais, exit é justamente a saída, é a realização do retorno daquele capital, muitas vezes acontece em M&A, e não é nem em outra rodada. Então, quando aquela empresa foi surgiu o interesse do mercado em adquiri-la, aí sim a empresa adquirente normalmente compra a participação de todos, envolvendo e principalmente os investidores iniciais, e os empreendedores muitas vezes recebem uma participação em cash e às vezes uma participação em ações da empresa adquirente. Esse é mais ou menos o que está acontecendo aí no mercado. Mas como você falou, é muito construído ali, né? Entre uma negociação, tá? Não é uma coisa, vou colocar o dinheiro aqui, pronto e tal, ali, né? Entra toda essa construção, né? Se tá lá na série C ali, tal, série D, C, né? Mais para frente, ou entra isso, muitas vezes o empreendedor, o founder, ele continua ainda um tempo na empresa, trabalhando ali, levando a cultura da empresa tal para sair mais para frente, ou às vezes não, às vezes ele nem sai, continua lá também. E a gente vê muito isso, né? Aquelas startups que cresceram bastante, se transformaram em unicórnios, o founder ficou um tempo ali, às vezes até ele saiu, e aí ele foi lá, montou uma outra empresa, porque aí sim ele teve, né? Ele recebeu um dinheiro para que ele saísse dali. Então, é muito essa construção e essa negociação que vai acontecendo ali, né? Pode falar, fala. Não, essas rodadas, normalmente elas vêm com o objetivo de validar produto, ganhar mercado, ganhar base de clientes, desenvolver algum ferramental tecnológico que já não está mais tão atualizado e depende de um investimento, eventualmente aquisição de outras empresas menores, para aí sim, uma globalização talvez, para aí sim chegar nesse estágio de maturidade, de alguém vir e querer adquirir os minoritários, realizar, muitas vezes, e especialmente, né, depois aí da pandemia, a gente vê troca de cotas, swap de cotas, então a empresa adquirente não quer perder liquidez, então ela não paga em dinheiro, ela paga em cotas, não para os minoritários, mas para os founders mesmo, para os empreendedores, e aí ele só vai ter a realização efetivamente disso depois de mais um tempo. Então, esse caminho é bastante longo, até para os empreendedores, especialmente para os empreendedores, por isso que eles precisam ter muito propósito naquilo que eles escolhem empreender, porque a realização desse patrimônio que ele constituiu potencialmente vai levar aí um bom tempo para ele realizar e virar dinheiro no bolso. Né? Então, gente, né? A gente fala de acelerar, né? A gente acelera as startups, faz tudo isso lá, só que assim, não é uma aceleração que a pessoa fala assim, vou montar minha startup, em 2 anos eu estou milionário, vou passear e tal. Não, tem muito trabalho duro, tem bastante coisa para você estruturar, e é uma coisa que a gente sempre fala para as startups, né? Não é você chegar lá e fazer de qualquer jeito, tem todo um processo para isso, tem muitos detalhes que são importantes para que
você tem uma jornada mais tranquila ali, né, dentro de questões ali, como o Renato falou, de jurídica, dentro de questões até societárias ali, para que quando você vai buscar um investimento, quando o investidor entrar ali e tal, você esteja muito mais tranquilo. A gente já viu muita coisa acontecer ali, startups que têm investidores que colocaram, pegaram muito do cap table, né, do quadro societário ali, da participação das empresas, bastante. Então é importante sempre estar atento, conversar, né, com quem entende do assunto ali. Então, pô, procura a DHF Advogados, procura a gente aqui no Techstart, na Venture Hub, porque é importante você entender, às vezes, alguns movimentos que você pode fazer agora, às vezes eu preciso de um dinheiro agora, entra o investidor e está trazendo alguma coisa, mas isso pode me complicar depois, lá na frente, numa série A, série B, ou mais para frente ali, para ter investimentos maiores ali, porque o meu cap table não está legal, ou a minha empresa está com passivos ali que não vão ser muito interessantes para os investidores olharem isso e colocarem o dinheiro ali, né? Já é um dinheiro, como o Renato falou, já é um dinheiro de risco, mas ele não quer que esse dinheiro, esse risco seja maior do que ele já está pensando ali dentro da grana dele, né? Sem dúvida. E você tocou num ponto que muitas vezes não é tido uma atenção, que é o cap table. Muitas vezes o passivo está no cap table. Você fala, poxa, não, mas como posso ter um passivo no cap table? O cap table está dividido ali entre sócios, entre... Renato, só para explicar que às vezes alguém que está ouvindo não sabe o que é o cap table, Boa, né? Então, cap o cap table. table é o quê? É toda a composição societária ali, né, da empresa. Isso. Então, poxa, Quem tem direito de participações. eu tenho lá 50%, o Renato tem mais 49%, alguém tem 1%, aí tem alguém lá que vai entrar como sócio, que aí é para um outro papo, quando a gente for falar de contratação, Uhum. que pode se contratar investing, tem lá no futuro 5%, né? Então tem todos esses aí, como é que compõe todas essas participações a esse cap É table, isso né? aí. E o cap table, né, essas participações, a gente tem o cap table, que normalmente é o capital social da empresa, está registrado, são cotas emitidas, subscritas por alguém, e a gente tem o que a gente chama de uma base totalmente diluída. Poxa, além de quem tem participação, quem tem direito à participação? É um beneficiário de um vesting, né, que é algum profissional que veio com expectativa de receber uma participação societária, um investidor que já fez o seu investimento, todos esses têm direito de participação. Ok, se todos eles converterem, como é que fica a composição do seu cap table? Então, esse seria o cap table totalmente diluído. E muitas vezes os empreendedores, nos estágios mais iniciais, não têm a dimensão da importância que tem o cap table. Muitas vezes, quando nós vamos fazer ou assessorar um investimento, quando a Venture Hub vai optar por um investimento, muitas vezes a gente acaba travando no cap table. Fala, o seu cap table já está muito diluído. Consequentemente, os empreendedores vão perder cada vez mais o poder de gestão e governança, eventualmente vão se sentir desmotivados e vão perder engajamento, porque eles cederam muita participação nos estágios iniciais para stakeholders, para pessoas que participam ali da empresa, têm direito de participação, que hoje não são essenciais, hoje não representam o poder que eles têm dentro do cap table. Então, já tive situações aqui que a empreendedora, no momento mais inicial, já tinha 10% de diluição, ela era a única empreendedora. Ela tinha dado, praticamente, porque nessa situação é dado mesmo, 5% para dois colegas de faculdade que tinham auxiliado ela na ideia, no próprio nome. Pô, mas 5% é muito. Para alguém que auxiliou na ideia, mas não auxilia na execução. Então, muitas vezes, lógico, eu dei um exemplo aqui, mas a gente tem outras situações. Uma diluição muito grande para um investidor que entrou com capital pequeno, uma diluição muito grande para um profissional que veio para um vesting, mas para um percentual que não é condizente com o mercado. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Normalmente, o que a gente faz é uma simulação de um cap table futuro, prevendo quantos profissionais essa empresa precisa ter que terão participação. Diretores, eventualmente gestores, né, gerentes. Stock options, Board, vai ter um programa de stock options, né, vamos ter beneficiários, como um programa de retenção de talentos,
vamos beneficiar alguns talentos com participação, quantas rodadas de investimento teremos antes de atingir, e isso varia muito de acordo com o mercado que está inserido esse produto, essa plataforma, até que a gente consiga ter um exit, uma saída, uma compra total. Porque se você fazendo essa simulação perceber que você não chega lá, você não vai ter a maioria, ou não necessariamente a maioria, mas o que o mercado espera que você, o núcleo de empreendedores, né, os fundadores, tenham de participação, eles já não fazem investimento e eles não vão esperar chegar lá para constatar isso. A gente já consegue constatar isso nas primeiras rodadas. E já fala, Sim. olha, não dá para seguir com o cap table do jeito que está. Ou você já me traz, conversa com seus stakeholders aí, com quem tem direito de participação nesse cap table, e já acomoda, já faz um ajuste, ou senão a gente não consegue nem fazer as primeiras rodadas. Sim. Olha, gente, como isso é importante, né? Você olhar para esses pontos ali, porque, como o Renato falou, às vezes tem um amigo ali, tem o parente que ajudou com uma grana também, você deu 30% da empresa, 50% da empresa ali, porque foi o começo. Tem momentos que a gente já viu que a pessoa, às vezes é mais fácil buscar o dinheiro, talvez no banco mesmo, como empréstimo, do que dando parte da empresa, né? Porque às vezes o capital é pequeno ali, você consegue reverter isso. Então, são várias coisas que têm que ser analisadas, que não é tão simples assim a gente distribuindo. Não, eu vou trazer a pessoa, eu dou um percentual para ele ali, um percentual para ele aqui e tal, e isso vai barrar muitas coisas no crescimento depois, mais para frente ali da startup, né? Renato, aí agora quero fazer uma pergunta para você. A gente falou das startups, mas né, aproveitando que você está com esse conhecimento dos investidores, né, que a pessoa que quer investir em startups, né, além de todos esses pontos que você já falou de cap table, dessas questões ali e tal, se alguém vem ali e fala assim, poxa, Renato, me ajuda aí que eu quero começar a investir em startups, o que eu tenho que olhar aí, o que eu tenho que me preocupar? O investidor, na posição do O investidor, investidor, na posição do investidor, equipe, equipe executora, cara, equipe complementar, e mercado promissor, mercado exponencial. Então, lógico, o desenvolvimento do produto é muito importante, a ideia é importante, mas isso cede espaço completamente, né? Tive uma boa ideia. Muito bem, o que você vai fazer dela? Se você não fizer nada dela, ela é só uma ideia, ela não tem valor nenhum para o mercado. A partir do momento que você começa a desenvolver, executar, opa, isso pode ter algum futuro, como é que eu vou medir isso? Quem é a equipe executora? Qual conhecimento complementar que eles têm para que isso se torne um negócio rentável, lucrativo, que traga lucro e que depois atraia mercado para eventualmente uma venda. Acho que isso é muito importante. Também não adianta você ter uma excelente equipe executora num mercado que não é promissor. Poxa, eu não vou conseguir escalar esse produto porque eu não tenho mercado para isso, né? Sim. Então, isso e muito cuidado nessa hora, né? Porque muitas vezes a gente vê nos pitches aí, o pessoal, poxa, o mercado é esse, eu vou atender só 1%, mas qual a base? De onde você Sim, tirou? Ah, 7 bilhões de pessoas no mundo tomam água. Eu quero atender só 1% disso. Mas de onde você tirou que isso é um mercado que você vai. De que forma que você vai é, atender esse mercado, né? Muitas vezes a gente vê aqueles números mágicos e fala, mas qual foi a base usada para conseguir entender exatamente. isso como um mercado e qual foi a base para você extrair disso o seu núcleo de clientes, potenciais Aham. clientes. Então, isso é alguma coisa que a gente vê com bastante frequência também. Mas o mercado hoje está muito mais maduro. Sim, Mesmo questão de cap table, que nós falamos de diluição do cap table, nós falamos agora há pouco, era muito mais comum, 2018, 19, até 20, a gente pegar um cap table extremamente diluído para o estágio de maturidade que a empresa estava, assim como nós temos hoje questão de validação ou de entender aqueles números, de que forma você extrai essas métricas para poder apresentar para um potencial investidor. Tá? Hoje eu acho que muito em função de players, né, como o Venture Hub, que desenvolve
conhecimento para isso e divulga conhecimento para isso. Então, acho que esses empreendedores estão fazendo um pouquinho o dever de casa também, de conseguir acessar conteúdos, bons conteúdos, e desenvolver uma oratória mais convincente, baseada em métricas, em números, em forma de entendimento desses dados. Muito bom, sensacional, Renato. Estamos chegando no nosso final aqui, né? Muitas informações aqui na descrição, do nosso vídeo aqui, do nosso videocast, nosso podcast do Techstars Talks, tem aqui os contatos aqui, né, do Renato, né, a DHF Advogados, vocês procurarem aqui para vocês poderem ter uma assessoria jurídica melhor aí para quem está com a sua startup, para quem está começando, para quem está buscando investimento, para quem quer investir. Então, procurem aí a DHF e o Renato, que são extremamente especialistas nisso. E para a gente finalizar, eu faço uma pergunta aqui, que é uma pergunta um tanto filosófica aqui, mas trago ali, até eu nem aviso antes os convidados, daqui a pouco todo mundo vai ficar sabendo da pergunta, mas já vou falando aqui, né? Então é o seguinte, se você soubesse tudo sobre o amanhã, pensando, né, todo o seu conhecimento que você tem hoje, se você soubesse tudo sobre o amanhã, o que você faria hoje? Minhas prioridades sempre foram ter uma vida feliz. Se eu soubesse tudo sobre a minha felicidade, aquilo que eu vou conseguir proporcionar de oportunidade para minha família, para aqueles que participam comigo nos mesmos meios, para a sociedade que eu convivo, se eu soubesse que daqui 10, 15, 20 anos estaríamos bem, eu me sentiria mais tranquilo hoje. Então, acho que o mercado, o ecossistema empreendedor, ele nos traz coisas muito boas. Uma delas foi o espírito de colaboratividade. Você abandona um pouco o espírito de concorrência e passa a compreender como a colaboratividade pode agregar. E eu passei a compreender o empreendedorismo como uma forma de fomentar a sociedade, de gerar oportunidade. Eu acho que todos aqueles que empreendem, não como founders de nenhuma operação, mas que empreendem nos seus trabalhos, eles precisam prosperar. Eles precisam ter oportunidade para prosperar. Então, cabe a todos nós gerar essas oportunidades. Alguém que empreendeu no seu ofício e não conseguiu prosperar, significa que nós, como sociedade, não conseguimos gerar valor. Então, o meu objetivo hoje, e tentando prever o futuro, e sempre será fomentar o empreendedorismo como meio de oportunidades para a sociedade como um todo. Sensacional, sensacional. Gente, estamos terminando aqui mais esse episódio do Techstars Talks. Então, Renato, obrigado pela parceria de sempre, obrigado pela presença, pela fala aqui. Foi muito legal estar aqui com você. Valeu sempre. Muito obrigado. E, gente, fiquem ligados aí nos nossos próximos episódios anteriores ali, para quem está assistindo pelo YouTube, né, coloca ali no seu sininho para sempre receber aqui as nossas notificações, né, para quem está aí no Spotify, clica ali, segue a gente, né, compartilha com os amigos aí para levar exatamente isso que o Renato falou, para que a gente possa levar para mais pessoas, gerar mais valor para mais empreendedores ali. Valeu, galera, obrigado e até o próximo Techstars Talks. Um abraço!